Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Alves, convidando vocês para mais uma aula pelo Conectando Penal. E a aula de hoje, pessoal, é sobre legítima defesa, que é uma causa de exclusão de ilicitude, ou se vocês preferirem, de justificação da ilicitude, que está no artigo 23, inciso 2 do Código Penal, ok? Que é uma norma permissiva justificante. Ela permite o fato típico e justifica amparado na legítima defesa. Porém, o conceito de legítima defesa, pessoal, ele está no artigo 25 do Código Penal. É lá nesse conceito de legítima defesa que nós vamos encontrar os elementos, os requisitos da legítima defesa, sejam os requisitos objetivos, sejam os requisitos subjetivos. Esse tema é bastante relevante porque nós estamos aí diante de uma polêmica bastante grande, que é a polêmica que foi trazida com a arguição da DPF 779 junto ao STF, ok? Que é a DPF que está questionando a constitucionalidade da alegação da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio no Tribunal do Júri. Então, é uma situação bastante polêmica, que vai ser objeto de debates aqui ainda no Conectando Penal, mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre legítima defesa. É uma aula técnica sobre esse instituto jurídico, ok? Bom, o que está escrito lá no artigo 25 do Código Penal? Vou ler para vocês. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Bom, quando o legislador fala a direito seu ou de outrem, significa que eu posso agir em legítima defesa própria para defender direito próprio de uma agressão injusta, atual ou iminente, ou para defender direito de terceiro de uma agressão injusta, atual ou iminente. Então, a gente tem uma reação contra uma agressão injusta, ok? Independente, pessoal, dessa agressão ser evitável ou não, tá? E eu posso agir, mais uma vez, em defesa de um direito de um terceiro ou em defesa de um direito meu. Estou defendendo um direito meu de terceiro de uma agressão injusta, atual ou iminente. Então, vamos para os requisitos da legítima defesa, que eu chamo de requisitos objetivos. O primeiro requisito objetivo da legítima defesa é a agressão injusta, atual ou iminente. É uma agressão injusta produzida por uma pessoa contra outra, ou seja, propositalmente, por uma pessoa propositalmente agride outra, ok? Ela pode fazer isso através de meios não diretos. Eu posso, por exemplo, agredir injustamente uma outra pessoa utilizando um ataque de um animal, a provocação de um animal. É claro que se esse animal ele ataca alguém sozinho, a gente está diante de uma situação de perigo que daí seja outra excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Agora, se uma pessoa propositalmente coloca um animal para atacar outra, isso é uma agressão injusta, atual ou iminente, depende de como se dá, isso é agressão injusta, que é o elemento autorizador da legítima defesa, ok? A agressão injusta, atual ou iminente, atual é aquela que está acontecendo, iminente é aquela que está prestes a ocorrer, vai ocorrer a qualquer instante. Então, não cabe legítima defesa para agressões passadas, nem para agressões futuras, que eu estou imaginando que pode acontecer, ok? Outro elemento autorizador da legítima defesa, pessoal, outro elemento caracterizador da legítima defesa, requisito objetivo da legítima defesa, é a escolha de um meio necessário para repelir essa agressão injusta. O que é repelir a agressão injusta? É fazer essa agressão injusta cessar, parar. Eu escolho um meio necessário que é o meio menos lesivo para fazer essa agressão parar. É o meio suficiente, menos lesivo, para repelir a agressão injusta, atual ou iminente. Eu não devo fazer a escolha de um meio mais que necessário. Se eu tenho mais de uma possibilidade, mais de um meio para repelir a agressão, um pedaço de pau e uma arma, e o meio necessário é o meio menos lesivo, o meio que é suficiente para fazer a agressão passar, cessar, é o meio menos lesivo, é o pedaço de pau, eu devo escolher o pedaço de pau, porque se eu escolher o meio mais lesivo, eu vou estar me excedendo
recorrendo na legítima defesa. Agora, não basta eu escolher o meio necessário para repelir a agressão, o meio menos lesivo para repelir a agressão. Eu tenho que fazer a escolha do meio necessário, que é o meio menos lesivo, e usá-lo moderadamente. Porque há casos em que a pessoa escolhe o meio necessário, que é o meio menos lesivo, mas na hora que está utilizando esse meio para repelir a agressão injusta de alguém, acaba se excedendo, acaba não utilizando esse meio moderadamente. Então a gente pode estar, por exemplo, diante de uma hipótese de alguém que escolheu um pedaço de pau, que era o meio necessário, o meio menos lesivo, mas na hora que estava repelindo a agressão do criminoso já havia cessado e ele decide simplesmente continuar dando pauladas no agressor, mesmo o agressor já tendo cessado a agressão. Deu mais 50 pauladas e acabou matando aquele agressor. Ele escolheu o meio necessário, que era o meio menos lesivo, porém não usou moderadamente. Também houve excesso na legítima defesa, que é punível de acordo com a regra do artigo 23, parágrafo único. Pune-se o excesso de qualquer excludente de licitude, incluindo a legítima defesa, seja esse excesso doloso ou culposo. Ok, pessoal? Bom, então nós vimos aí os requisitos objetivos da legítima defesa, mas a legítima defesa também tem um requisito que a gente chama de requisito subjetivo, que é o conhecimento da situação de fato justificante. O sujeito que vai alegar a legítima defesa, ele tem que conhecer a situação de fato justificante, ou seja, que justifica que ele possa agir em legítima defesa. É o elemento subjetivo da legítima defesa. É a ciência da situação de agressão injusta que justifica que ele possa agir em legítima defesa, que dá a ele o dolo, a vontade de se defender de uma agressão injusta ou de defender terceiro de uma agressão injusta. Esse é o elemento subjetivo da legítima defesa. O pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, introduziu no artigo 25 um parágrafo único que eu vou ler para vocês, que diz assim, parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Na verdade, o pacote anticrime, ele não trouxe grandes novidades. Ele apenas exemplificou uma situação de legítima defesa. Por quê? Porque o agente de segurança pública já podia alegar legítima defesa. Se ele tivesse diante dos elementos autorizadores da legítima defesa, injusta agressão, atual iminente, contra um direito seu ou de outrem, ele poderia usar o meio necessário moderadamente para repelir a agressão. Fosse uma vítima refém, privada da liberdade, ou uma vítima que tivesse ameaçado a vida, ou ele mesmo, ele poderia utilizar a legítima defesa como norma permissiva justificante para o ato dele de repelir essa agressão, ok? Então, aquele policial que dispara um tiro de arma de fogo contra alguém que está agredindo ele e o tiro de arma de fogo foi o meio necessário e moderado para repelir a agressão e acaba que esse tiro de arma de fogo lesiona alguém, matando ou causando uma lesão grave, a causa de exclusão de licitude para essa lesão grave, para essa morte que esse policial, que esse agente de segurança pública causou, é a legítima defesa. Não é o estrito cumprimento do dever legal, é a legítima defesa, porque ele repeliu injusta agressão, ok? Atual ou iminente, usando o meio necessário moderadamente. São exatamente os elementos caracterizadores da legítima defesa. O que o parágrafo único do 25, que foi incluído com o pacote anticrime, fez foi só exemplificar esse caso, ok, pessoal? Existe a chamada legítima defesa sucessiva. O que é a legítima defesa sucessiva? É aquela que eu utilizo diante do excesso na legítima defesa. Ou seja, a vítima se excedeu, ela passou a fazer uma agressão injusta contra aquele que até então era o agressor. E aí esse agressor vai ter direito de quê? De repelir essa injusta agressão. Ao repelir essa injusta agressão diante do excesso da vítima, eu chamo essa legítima defesa do agressor, que está repelindo o excesso da vítima, de legítima defesa sucessiva, ok? Fiquem atentos, pessoal, eu chamo a atenção para hipóteses de legítima defesa e erro na execução, que é a aberratio ictus do artigo 73 do Código Penal. Às vezes, aquele que está agindo em legítima defesa, ou seja, utilizando um ato
para repelir uma injusta agressão, que é usando um ato, um meio necessário, moderadamente, para repelir a agressão de alguém, na hora que ele vai realizar esse ato de repelir a agressão, usando o meio necessário moderadamente, ele erra na execução desses meios. E ao invés de atingir o agressor, ele atinge uma pessoa diversa. Vai deixar de existir legítima defesa, mesmo ele, por exemplo, atingindo uma pessoa diversa, às vezes até vitimando uma pessoa inocente que não tem nada a ver com a história? Não vai deixar de haver a legítima defesa por causa da regra do 73. Você comunica as características da pessoa que você pretendia atingir, que no caso era o agressor, para a pessoa que foi atingida, o elemento subjetivo que você tinha, que era o dolo, a vontade de se defender, você comunica também. É o que aconteceu, por exemplo, no caso do ônibus 174, né? Quando o atirador de elite foi tentar atingir o Sandro para defender a vítima do ônibus, que foi a Geisa. Foi exatamente um caso de legítima defesa com um erro na execução. Eu convido vocês a continuarem acompanhando o canal. Termino esse ponto de legítima defesa aqui. Não esgotamos o tema, tem muita coisa sobre legítima defesa para a gente estudar, mas a gente vai continuar em outros momentos. E convido vocês para acompanhar o canal nas discussões que virão acerca da DPF 779, do STF, e essa discussão bastante séria acerca da legítima defesa da honra, ok? Se é constitucional ou é inconstitucional, e se declarar essa inconstitucionalidade pode vir a ferir outros preceitos fundamentais, como a plenitude de defesa do júri, como a soberania dos vereditos no júri, que está sendo muito questionada por uma série de advogados criminalistas que atuam no júri, ok? Grande abraço, aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!